Salve pessoal, estamos aí mais uma vez gravando mais um tutorial, dando continuidade à nossa disciplina cultura, estudo sobre cultura, um olhar mais antropológico sobre essa palavra dentro do break, né? Como a gente pode estar trabalhando isso com o aluno, com a nossa metodologia, dentro da arte educação, né? Que esse é o foco. Então, hoje o tema dessa aula, unidade, vamos falar sobre invasão cultural, né? Um tema ótimo para se debater. A invasão cultural, ela está diretamente ligada ao processo da cultura de massa, né? No último vídeo eu expliquei o que era cultura de massa, né? Como acontece essa transformação para a cultura de massa, como a cultura erudita e a cultura popular passam a ser cultura de massa. E agora vamos estar explicando a invasão cultural, que é um dos mecanismos utilizados para a manipulação, para a alienação da maioria da nossa classe social, né? Então a invasão cultural, ela parte de um princípio bem básico, de que é você aceitar o que vem de fora. O que está lá fora tem mais valor do que o que está aqui. Ou simplesmente de você se enxergar como algo no mundo que não tem valor. E daí você passa a correr atrás de outros ideais que não são seu, né? Aos ideais capitalistas, da minoria dominante, da minoria que prega esses ideais, né? Onde você tem que lutar, se ferrar, tem que estudar bastante, tem que virar noite, madrugada, para poder conseguir alguma coisa na vida. Sendo que quem faz parte da minoria não precisa fazer isso. Ele simplesmente tem um pai, tem uma mãe que pode pagar pelos estudos. Ele não precisa ter que trabalhar nem estudar ao mesmo tempo, né? Então, para eles lá é bem mais fácil. E nós aqui é que temos que se ralar e que isso continue assim para sempre, né? Não podemos ter uma sociedade com mais oportunidades iguais para todos. Que é essa ideologia, esse princípio de que só merece riqueza, só merece usufruir dos bens culturais aqueles que realmente lutam, né? Aqueles que têm que se ralam para conseguir, sendo que não é assim. Eis aí uma contradição, né, de pensamento, e devemos sempre estar atento para esse tipo de contradição que faz com que a gente não valorize a nossa cultura, né, e passa a aceitar a cultura do opressor. É o que o Paulo Freire vem defendendo em sua tese sobre a invasão cultural do opressor, né? Que é quando o oprimido ele deixa de se assumir, de querer ser como a sua natureza, a sua cultura original. Ele passa a querer absorver o modo de vida, né, da elite. Ele quer pertencer a um grupo, ele começa a agir como tal grupo, sendo que ele não faz parte dessa cultura, ele não nasceu ali naquele meio cultural, certo? Então isso é uma reflexão para vocês ficarem atentos aí, para na hora da aula, né, você explanar com seus alunos e tal. E voltando ao foco da invasão cultural, né, a gente tem estudado aí bastante sobre
Paulo Freire, que é uma boa referência sobre isso, né? Vou ler um pouco aqui sobre a cultura de massa. Vocês verem a estreita relação que isso tem com a invasão cultural. Cultura de massa, né? Falei, a cultura de massa é aquela que está na mídia, que o povo vai sem pensar, sem refletir, compra e tá associada aos bens de consumo, à indústria e tal, de vendas, ao capitalismo. Então isso virou cultura de massa, certo? O público é considerado como massa, que sem consciência de si como grupo social, não faz exigência e se aliena no consumo desses produtos. Por isso, é essencial ter uma postura crítica diante da cultura de massa, a fim de perceber os valores e os modelos que não são propostos, né? que não são propostos, né? Ficar atento aos modelos que não são propostos antes de aceitá-lo ou rejeitá-lo, né? Então essa é uma posição legal, né? Que me completa plenamente, né? A gente sempre questionar, duvidar daquilo que está sendo nos oferecido, né? Daquilo que está sendo proposto na televisão ou pela maioria, pela massa sem consciência, está ali só pela emoção de diversão e tal, e sair do caos urbano, né? Então, e justamente esse é um mecanismo que os opressores usam para fazer a invasão cultural, né? Para se instalar dentro do oprimido, para se instalar dentro de você, dentro daqueles que possuem conhecimento sobre cultura no geral, né? Porque a partir do momento que você deixa de se assumir, você tem vergonha de onde você veio, da sua forma de falar, da sua forma de se vestir, você se vendeu, você deixou o opressor entrar dentro de você, né? É quando um negro ou uma negra, dá um exemplo, alisam o cabelo. Meu cabelo é feio, meu cabelo enrolado, eu quero parecer igual a Barbie, a Branquela. Ele vai, alisa, ou nesse sentido, né? Então ali já não é mais ele, porque ele deixou de assumir, né, a sua negritude, a sua cultura, para valorizar a cultura do outro, né? E é justamente isso que o sistema quer, né? Que a gente fique no estado de pobreza, mas se sentindo na elite. É tipo aquele ser humano que quer ser rico, age como rico, mas não tem dinheiro nem para pagar as contas, né? É tipo assim, a gente vê vários exemplos desses por aí, né? Então a culpa muitas das vezes não é dele, é do próprio opressor, que desumaniza as classes menos favorecidas em favor da sua luxúria, do seu conforto. Esquece os outros, né? Então esse é um processo de invasão cultural. Vou ler um trecho aqui achei bastante interessante, né? Invasão cultural. Discutir sobre a ideia de invasão, em particular no nosso país, remetemos ao período da colonização portuguesa. Invasão esta que, se comparada à norte-americana, principalmente na atualidade, ocorreu de forma violenta, ao contrário desta última,
porque se infiltrou de forma suave, alienando a população, chegando a gerar até confusão em suas identidades culturais, tornando-os escravos de uma cultura marginalizada, ao mesmo tempo inconsciente de suas capacidades de participação ativa na transformação da realidade. Então é exatamente isso. Quando nós nos deixamos de assumir como menos favorecido, como pobres economicamente, a gente deixa de lutar por transformações sociais, por melhores qualidades de vidas para todos, né? A gente começa a se olhar para dentro de si, começa a vir os sentimentos egoístas, que é exatamente isso que eles querem, né? Eu tenho que lutar por mim, foda-se os outros, esquece os outros, né? Tipo assim. Enquanto a maioria estiver pensando da forma que eles querem, que é essa, né? De cada um por si, Deus por todos, sempre vai existir essa diferença, essa desigualdade social. Sempre vai existir. Porque o povo sempre vai estar lutando para entrar no grupo da minoria, esquecendo que é preciso fazer algo pelos que estão à margem, pela maioria que está à mercê, né, do poder público, do Estado e dos outros também, né? E justamente aí entra a nossa arte, o break, para fazer essa transformação social, né? A gente vem resgatando o aluno e através da expressão corporal, da consciência corporal, através da dança, ele vem a se entender nesse mundo, né, como parte de uma cultura popular, né, como parte de uma classe menos favorecida que precisa se unir, precisa se conscientizar como oprimida e que precisa fazer a transformação social para que possamos ter um mundo de mais oportunidades para todos e menos pobreza, menos miséria e menos mortes, né? E eu acredito que esse é um dos objetivos da arte e educação, não só do break, mas acho que de todo tipo de arte, é fazer a transformação social do indivíduo e da sociedade onde ele vive, né? Então, gente, eu acho que esse é um pouco sobre invasão cultural. O break, o hip hop, ele sofre muito isso, né? Porque o hip hop, ele, ao mesmo tempo que está na mídia, ele também está fora dela, né? Se reflete naqueles que eles falam que são os hip hop underground, o hip hop da mídia, e assim vai, né? Várias discussões rolam sobre isso, mas enfim, a gente precisa se posicionar, né? E ficar bastante atento para não passar a ideologia dominante, né? Ideologia de exclusão, né? Passar conhecimentos que excluam a maioria e privilegia a minoria. E o hip hop é uma cultura que vem norte-americana. Norte-americana, o que é um país rico, né? Um país de primeiro mundo, né? Faz parte da minoria. Mas a cultura hip hop é uma cultura popular, né? E não devemos perder essa essência de onde ela foi criada. Qual foram os principais princípios? Não é apenas diversão, é lutar por uma causa. Que causa é essa? Transformação social, melhores oportunidades de vidas para todos, né? Conscientização através da arte. E aí fica mais uma
porta aberta para você estar pesquisando aí e fortalecendo o pensamento de vocês, que é a invasão cultural. Beleza? Abraço, até a próxima.